Bom, como o Eric falou, nós vamos falar um pouquinho a respeito da chuva. Mas antes da gente falar um pouco da chuva, da água, você já observou que aqui em Moarama tem loteamentos enormes e que na calada da noite muita gente pega os estofados velhos, né? Muitas coisas velhas e jogam, né? Nesses lotes baldios, vamos falar assim. Um loteamento legal, mas o pessoal vai lá e vai depositando. E a gente vê reclamação com frequência, Eric, disso. Porque daí junta barata, junta rato e muitos outros insetos, né? E até ouvi a reclamação de um senhor essa semana. O que esse povo deve fazer com essas coisas velhas? Tem que jogar lá no meio do lote vizinho? Primeiro vou te contar uma história. Eu estava voltando do sítio, numa ocasião, e aí eu vi um senhor e uma senhorinha com uma pampinha parada na estrada, e eu vi que tinha um tanto de coisa dentro da caçamba e um tanto de coisa na beira da estrada. Aí eu logo percebi o que era, né? Parei do lado, falei, boa tarde senhor, tudo bem, tudo bem? O senhor está precisando de ajuda? Aí ele, não, estou precisando sim. Ele suando, um calor, aquele terrível. A senhorinha embaixo de um eucalipto de 1,5 metro, ela tentando se achar na sombra dele ali, né? Não tem sombra nenhuma, não tem arborização, nada na estrada. Aí falou assim, preciso de ajuda sim. Eu falei assim, não, mas então eu vou te ajudar. Só que é para carregar ou é para descarregar? Aí ele, não, é para descarregar. Eu falei, então eu só posso te ajudar se for para carregar de volta para a caçamba do senhor. Aí ele estranhou, né? Isso eu já tinha descido o carro conversando com ele, falei assim, porque o senhor não pode pegar as coisas suas e começar a jogar na beira da estrada aqui. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, já pensou se todo mundo tivesse a mesma ideia que o senhor? Como é que tá essa estrada aqui? De lixo amontoado, de coisa amontoada, de sofá, que era um armário, era sofá, era colchão, era tudo. Aí ele ficou meio sem graça, né? Eu falei assim, não, eu posso ajudar o senhor, mas eu vou ajudar o senhor a carregar, e aí já vem a recomendação. O senhor vai ter que ou perguntar para a prefeitura qual é a destinação adequada ou para onde mandar. São Jorge do Patrocínio, que é onde eu fui secretário de Meio Ambiente, lá eles faziam o quê? Nós fazíamos o quê? A cama, móvel, era desmontado, toda a parte de madeira era aproveitado para lenha. Então toda essa parte era aproveitada para lenha. A parte, aí sim, separa o tecido e separa a espuma, que é o mais difícil de reciclar, aí encaminhado para reciclagem ou então para o aterro industrial. Essa que era a ideia, ou então para o aterro sanitário. Mas tem muita coisa de metal nessas estruturas, ou de madeira, que pode ser aproveitado. Então é muito fácil você pegar as suas coisas e colocar fora do teu alcance de visão. Né? Então é o seguinte, nós temos essa cadeira aqui, eu não preciso mais dela, eu jogo ela dentro do bueiro, ela sumiu da minha visão, tá tudo limpo, tá lindo. E assim, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, o lixo é seu até o fim, no momento que você gera ele. Então você é responsável por todo o lixo. Então, enquanto eu não dei uma destinação adequada, alguém que pegou esse lixo e encaminhou para algum lugar, ele ainda é meu. Até se alguém pegar um lixo, se você é dono de uma clínica de saúde, e alguém vem e pega seringas, e outros produtos de bandagem e tudo mais, uma empresa autorizada, e joga isso no rio, essa empresa, ela é responsável, e você da clínica, o dono da clínica, também é responsável, porque aquele lixo é seu. Então, no momento que ele sai da tua mão, ele não deixa de ser seu em momento algum. Ele é a tua responsabilidade. E aí te conto mais. Uma indústria, uma empresa que gera uma lâmpada fluorescente como essa, ela é dona da lâmpada até que a lâmpada ela se torne areia de volta ou vire outra coisa. Então, mas o que eu faço com essa lâmpada aqui? A prefeitura tem que recolher? Tem. Mas pela lei federal, se eu quiser pegar essa lâmpada e levar de volta onde eu comprei, a pessoa é obrigada a ficar. E ela é obrigada, ela devolve para a indústria, ela devolve para a indústria que produziu, e a indústria é obrigada a dar um destino adequado. Só que ninguém faz isso. E é uma lei que existe. Você chama logística reversa. Você devolver, e aí quem está produzindo lâmpada que arranja solução de como reciclar, ou de como adequar, ou então ela vai ter que começar a produzir coisas mais fáceis de promover uma reciclagem. Porque uma hora o pátio dela vai estar atolado de lixo que ela não sabe o que fazer. Então ela vai ter que fazer um colchão mais reciclável, fazer uma lâmpada mais reciclável, alguma coisa que seja reaproveitável depois no processo. Nossa, você falando assim, passa um filme na minha cabeça, porque daí tem computador velho, tem celular velho, tem baterias, tem pilha, tem tanta coisa que vai juntando e a gente não sabe onde levar tudo isso, né? O que fazer com tudo isso? Tem uma vez por ano que juntam isso aqui em Moarama.
Eu lembro que ano passado teve. Então muita gente leva celular, leva computador velho, essas coisas. E a gente vai juntando no longo do tempo. Porque as coisas vão modernizando, né? A tecnologia hoje avançou tanto, então sempre vai modernizando e nós vamos comprando algo mais moderno, coisa parecida, né? Agora não, porque o pessoal está segurando um pouco, mas faz, né? Mas vamos falar então um pouquinho da água, quando chove demais, né? Para onde que vai toda essa água? Então, aí a situação da água nós vivemos duas situações. Uma é normal e outra anormal. Nesse período do verão, principalmente, nós passamos por um fenômeno que chama El Niño, que foi o quê? O aquecimento do Oceano Pacífico, que muda toda a forma de correntes marítmicas e de vento que altera o clima do planeta. E na nossa região, aumenta a chuva. Só que você soma isso ao aquecimento global. Né? Além de você ter um El Niño atuando, que acontece historicamente, sempre aconteceu, agora cada vez mais quente. Então, mais quente, mais evaporação, maior formação de nuvens, e quando vem o descarregamento dessa água, ele é de forma muito mais pesada. Para isso não tem solução. Não é solução para amanhã ou para depois. E mesmo que pare de desmatar agora, mesmo que pare de lançamento de CO2, emissões atmosféricas, que causam efeito estufa, que também é natural, mas que na verdade não causam aumento do efeito estufa, mesmo que parasse tudo agora, todo mundo ficasse santo, a gente ainda ia sofrer as mudanças climáticas por algumas décadas ou até centenas de anos. Então nós já entramos num limite que não é você parar para resolver, não. É você começar a parar e já tentar restabelecer alguns processos ecológicos, porque eu vi no jornal, porque você vai ter danos não só ambientais, como sociais e econômicos. Eu vi, acho que saiu na Gazeta, não saiu no jornal, se foi no Estado, eu vi na capa, não li a reportagem, que parece que são 400 milhões o custo, os prejuízos no estado do Paraná decorrente das chuvas. Então, se nós tivéssemos gastado 40 e poucos milhões, isso daí em 3 meses, tá? 40 e poucos milhões em proteção do meio ambiente nos últimos anos, nas últimas décadas, nós teríamos talvez evitado muita coisa. Isso de forma global. Então isso aqui a gente está falando Paraná. Mas se você vê isso em escala global, em escala mundial, de outros países, Brasil, qual é o custo? A gente já não tinha dinheiro para fazer estrada, para fazer ponte, para asfaltar, para recuperar. Né? Já tinha uma série de dificuldades para fazer o país ter ferrovia, ter outras coisas. Então agora, com os impactos, e a gente não tem agora, as estradas que tínhamos, elas estão destruídas, né, ou então elas sofrem danos, até a gente conseguir recuperar elas, quando que o Brasil vai conseguir voltar a investir de novo em adequações? Então, a conta não vai fechar, porque os gastos para você arcar com os prejuízos ambientais, e a culpa não é do ambiente, não é da natureza, a culpa é do que fizemos com a natureza, cada vez você fica inviabiliza, que você não tem dinheiro nem para você avançar, como que dinheiro para você recuperar, como você vai fazer para avançar? Então o cenário não é positivo e não há perspectivas de mudanças. Esse que é o problema. Triste, né? E nós enfrentando esse calor, né? Tudo por culpa do homem. Exatamente. Desmatamento, tudo. É ganância, na verdade, né? Porque o problema assim, eu sempre digo que o problema não é aquecimento global, o problema não é a reciclagem, não é o lixo, não é o desmatamento. O problema é o jeito que a gente pensa. Né? Então a gente tem que começar a pensar para renovar. A gente pensa errado. A gente também já foi ensinado de uma forma errada e replica as coisas que a gente aprendeu. Então o problema, essencialmente, é a forma que a gente pensa. Aí volta, a gente sempre diz, é um problema cultural. Então a gente tem que começar a ver que a gente tinha uma cultura para um mundo. O mundo é outro. Então a mesma forma que não vale mais a mesma forma que a gente das escolas de ensinar, a forma que a gente se transporta, os meios de transporte, a forma que a gente consome de tudo, de consumo de produtos de luxo até produtos essenciais, a forma como a gente se relaciona, as relações afetivas, as relações sociais, as relações humanas. A gente não vive uma crise ambiental. O que a gente vive é o que se chama de uma crise civilizatória, que é uma crise que ela vai além da questão ambiental, é uma crise de moralidade, é uma crise de sociedade, é uma crise de costumes, que vai muito além do simplesmente o meio ambiente precisa ser protegido. Nosso meio ambiente está num sofrimento só, né? Esse está num sofrimento só, porque como acontece essa chuva de verão, por exemplo, né? Está um sol maravilhoso e de repente vem aquela tempestade. E tudo rápido, né? Rápido. Passou o que aconteceu em São Paulo, né? A água arrastando o carro. Uma vez aqui na frente de casa,
A enxurrada estava levando mãe e filha. Ela conseguiu segurar na árvore, senão a água tinha levado, para você ver a força da água. E daí a prefeitura, esse canteiro que você passou ali, você pode ver que tem terra. Eles vão enchendo, vão colocando terra nos buracos, que vai formando essas crateras, né? Daí vem essa chuva toda, leva tudo de novo. Ali, gente, eu acho que teria mesmo, era que pôr pedra, alguma coisa, ou ter uma outra solução, porque quando a água vem, ela vem com muita força e vai levando tudo, e só crateras. Esses dias um senhor colocou, você falando não coloca prego na árvore, né? Daí um senhor escreveu numa madeirinha, né? Aqui perto, e colocou no canteiro: seu porco, como é que é? Olha, seu porco não joga lixo aqui, né? E o pessoal vai jogando no meio do canteiro, gente. Avenida, o povo não tem consciência. Jogando lixo em plena avenida, em canteiros. Gente, isso é uma pouca vergonha, você não deve jogar lixo em lugar nenhum. O lixo tem lugar, ele tem um destino. Nós temos que dar o destino para ele, como você falou. Então eu acho que tem que ter muito mais conscientização ainda desse povo todo. Até uma coisa que eu até proponho, que é uma coisa que eu vou começar a fazer, na verdade comecei a fazer, mas aí acabei parando porque a chuva também me deixou, mas preciso voltar. Eu vou, até com o pessoal nosso do trabalho, nós vamos começar a recuperar o canteiro central da nossa avenida. Até inspirado naquele rapaz de Moarama que limpou um terreno baldio, né? Eu fiquei sabendo isso na coletiva e achei super legal essa iniciativa que ele teve. E paralelamente isso, depois que eu percebi que as pessoas jogavam lixo, antes eu tinha até pensado, eu vou começar a recuperar. Então, até antes da coletiva, eu já tinha começado a plantar umas plantinhas no pé da árvore, que é muito parecido com o que eu quero fazer, é com o que já tem aqui, até nesse trecho aqui perto também, do Baobá ali, que é o canteiro tá lindo ali, o pessoal plantou, tem aqueles roxinhos, tem uma trepadeira que está subindo, e ali não tem lixo. Então, as pessoas, algum morador, não sei, teve essa iniciativa de recuperar o canteiro. Então, talvez esperar que a prefeitura venha fazer, eu não venho esperar, ela tem coisas importantes de me fazer, e essa está no meu alcance. Se está no meu alcance, por que eu não posso fazer? Eu fico feliz de ouvir isso. Eu fico feliz e agradeço. Sim, são coisas pequenas. E assim, aí você colocou que a natureza está sofrendo. E aí uma coisa que eu falo para você ficar tranquila, é que a natureza ela vai se recuperar. O planeta vai se recuperar. As montanhas vão ser verdes, os rios voltarão a ser cristalinos, os oceanos voltarão a ser limpos, a fauna vai se restabelecer. Sabe por quê? Porque a Terra tem todo o tempo do mundo. Ela tem 4,5 bilhões de anos. E ela vai ver pelo menos mais uns 5 bilhões de anos. Então a Terra tem todo o tempo do mundo. Só que nós não. É isso. Eu quero ver tudo isso, mas antes eu partir. Dá tempo? Tomara. Eu vou deixar você à vontade para você deixar assim, aquele recado bem especial para todo o pessoal de casa, para as empresas também, né? Que também tem seu lixo. Saber separar as coisas. Nesses dias aqui na frente de casa, aqui do lado, né, tinha um vaso sanitário, ficou uma semana, 2, daí a gente via que ninguém pegava, a gente foi lá e virou. Por quê? Porque chove, enche de água, daí tem problema da dengue, tem tudo isso. Então eu gostaria que você deixasse o recado pro pessoal de casa. Bem, não é difícil. Parece ser difícil, mas não é, porque duas coisas a gente tem que pensar. Primeiro, fazer a nossa parte. Sabe aquilo que a gente aprende? O básico do básico, o beabá, de cada um faz sua parte, né? Que quando a gente muda, o mundo muda com a gente, tudo aquilo que a gente foi ensinado, isso daí continua valendo. A gente tem que reduzir algumas coisas de consumo, a gente tem que olhar o que a gente faz, o que a gente lança de volta, o que a gente devolve. Questão de economia de água, coisas práticas, questão de as pessoas que usam lavar calçada, exageradamente com mangueira, varrer calçada. Essas coisas que a gente já foi ensinado, isso é o básico. Agora, o mais difícil é a gente ser o questionador. Porque o fato de eu escovar o dente com a torneira fechada, dá uma economia, dá. E todo mundo economizando também muda. Mas a gente tem que questionar, por exemplo, você sabia que um bife, um quilo de carne, ele consome 15 mil litros cúbicos de água? 15 mil litros, 15 metros cúbicos, 15 mil litros de água. Então, não adianta nada eu economizar a água enquanto eu escovo o dente,
os 6 litros ali, sendo que depois eu vou fazer todo dia eu como carne, todo dia um banquete de churrasco, todo fim de semana aquele exagero. Porque o consumo de água causado pelo meu consumo de carne, ele é muito maior do que aquela economiazinha que eu faço no meu dia a dia. E a gente não para pensar. Por isso que eu falo, o problema é o jeito que a gente pensa. E também pensar quem são os grandes, por exemplo, consumidores de água. As indústrias, elas têm que dar a sua contrapartida, elas têm que economizar, porque perto do que a gente consome, o processo produtivo, que é simplesmente pelo lucro, porque toda empresa, o objetivo dela é o lucro, por mais que ela tenha um trabalho social, uma empresa, a finalidade dela, qualquer aula de administração você vai ter, é ter o lucro. Então, até que ponto o lucro, ele pode estar acima do ganho social, do ganho ambiental, dos recursos naturais. Então a gente tem que começar a saber da nossa responsabilidade, mas também não achar que a gente é o grande culpado pela catástrofe do mundo. A gente tem que olhar e aí apontar para ver onde e questionar. E a gente começa a questionar e ser um pouquinho eco-chato, um pouquinho biodegradável, a gente começa a ter a nossa casa bem melhor. Com certeza. Falou tudo. É isso mesmo, gente. Adorei conversar com você. Foi muito bom. E se vocês ficarem em dúvida, gostaria que o Eric falasse mais sobre alguma coisa aqui, porque ele é entendido a situação, viu, gente? E pode passar e-mail para nós, programa Nossa Casa TV @hotmail.com. Nós temos o celular de trabalho 9768-2411. Pode ligar, que é o WhatsApp também. Pode deixar recado e nós passamos para ele e ele vem responder as perguntas e tirando as suas dúvidas, é lógico. Fico muito grata por tua visita, que Jesus te abençoe grandemente e um bom trabalho. E que você consiga, e que nós possamos viver e ver as mudanças. Obrigado, eu agradeço, Tamires.